Olá, tudo bem? Antes de você prosseguir assistindo este vídeo, sugiro que vá até o primeiro comentário aí logo abaixo, clique no link, tente resolver o Sudoku por você mesmo, depois volte aqui e acompanhe comigo a resolução passo a passo, para que você melhore suas habilidades. É muito importante que você pratique, então tente resolver sozinho e depois assista ao vídeo. Paty, caso você esteja vendo esse vídeo, um abraço especial para você. Então vamos aqui começar a solução. Geralmente quem está começando a praticar o Sudoku, o iniciante, geralmente ele pergunta por onde começar, né? Fala, mas eu não entendo a lógica, qual a lógica que você escolhe para começar, em qual bloco, qual linha, qual coluna. Geralmente você começa por aquelas que são mais fáceis, né? Por exemplo, aqui eu vou... O que significa ser mais fácil? Significa aquela que tem menos casas vazias, né? Então, geralmente a gente começa pela unidade que tem menos casas vazias. Seja, quando eu digo unidade, eu estou me referindo ao bloco, à linha ou coluna. Por exemplo, aqui na quarta coluna, veja que só tem 3 casas vazias. Então eu vou começar aqui pela quarta coluna. Então observe que aqui na quarta coluna tem 3 casas vazias, está faltando o número 5, 6 e 8. Consegue perceber aqui? Então aqui nesta coluna falta o número 5, 6 e 8. Mas veja só, esta casa que está em destaque, aqui na quarta coluna, última linha, esta casa em destaque, não pode conter nem o 5 e nem o 8, pois já tem o 8 e o 5 aqui na mesma linha. Então esta casa em destaque aqui só pode ser o número 6, pois nesta coluna só falta os 5, 6 e 8, e a casa em destaque não pode o 5 nem o 8, então só pode ser o número 6. Então aqui podemos já colocar o número 6. Então veja que aqui na quarta coluna fica faltando agora o número 5 e o número 8. A casa em destaque, aqui no quinto bloco, não pode conter o número 8, pois já tem o 8 na mesma linha. Veja que aqui no bloco 4 tem o 8 aqui na quinta linha. Então esta casa em destaque só pode ser o número 5. Então vamos colocar aqui o número 5. Então veja que agora, para completarmos a quarta coluna, está faltando apenas o número 8, que deve ocupar a casa agora em destaque no bloco 2. Então vamos colocar aqui o número 8. Agora veja que as demais unidades têm bastante casas vazias. Então vamos aqui escolher um bloco aleatório e vamos fazer uma varredura. Vamos aqui o bloco central, o bloco 5. Veja que aqui no bloco 5 já tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, tem o número 4, tem o número 5. Está faltando o número 6. Falta o número 7, o número 8 e o número 9. Veja que o número 8 não pode estar aqui na linha central, então o número 8 tem que estar em uma dessas duas casas da extremidade aqui da coluna central do bloco 5. Então o 8 vai estar aqui na coluna central no bloco 5, então veja que aqui no bloco 8, o 8 não poderá estar aqui na coluna central. O 8 tem que estar em uma dessas duas casas da coluna da direita aqui no bloco 8. Mas veja que aqui no bloco 8 também falta o número 3, e veja que aqui no bloco 8 a única possibilidade para o número 3 é esta casa que agora está em destaque. Consegue perceber? Aqui nesta coluna não pode o 3, pois já tem o 3 aqui na mesma coluna aqui no bloco 2. Nesta linha também não pode o 3, pois já tem um 3 na mesma linha aqui no bloco 7. Aqui na linha inferior não pode o 3, pois já tem o 3 na mesma linha aqui no bloco 9. Então aqui no bloco 8 o 3 deve ocupar esta casa em destaque. Então aqui vamos colocar o número 3 desta forma. Veja então que aqui no bloco 8 a única possibilidade para o 8 é esta casa que agora está em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 8. Consegue perceber? Pois nós sabemos que aqui no bloco 5 o 8 tem que estar aqui na coluna central. Então no bloco 8 o 8 não pode estar aqui na coluna central. Como o 8 não pode estar aqui nesta casa da linha inferior, pois já tem o 8 aqui no bloco 7 na mesma linha. Então veja que no bloco 8 tem apenas uma possibilidade para o 8, que é a casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 8.
Veja então que a grade tem bastante número 3. Então vamos fazer uma varredura pelos blocos, procurando as possibilidades para o número 3. Vamos ver aqui no bloco 3 as possibilidades para o número 3. Aqui no bloco 3 as possibilidades para o 3 são essas duas casas vazias da linha inferior. Então aqui no bloco 3 duas possibilidades para o 3. Aqui no bloco 4, veja que aqui no bloco 4 tem uma única possibilidade para o número 3, que é esta casa em destaque. Consegue perceber aí? Aqui na coluna da esquerda não pode o 3, pois já tem o 3 na mesma coluna aqui no bloco 1. Na coluna da direita também não pode o 3, pois já tem o 3 na mesma coluna aqui no bloco 7. E aqui na linha inferior não pode o 3, pois já tem esse 3 aqui no bloco 5. Então podemos com certeza colocar o 3 nesta casa em destaque no bloco 4. Desta forma, veja então que aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 3 é esta casa agora em destaque. Consegue perceber aí? Aqui na linha inferior, veja, não pode o 3, já tem o 3 aqui na mesma linha no bloco 5. E aqui na linha superior também não pode o 3, pois já tem o 3 que acabamos de colocar aqui no bloco 4. Veja então que podemos aqui colocar o 3 no bloco 6. Desta forma, podemos voltar aqui ao bloco 3, que agora a única possibilidade para o 3 no bloco 3 é esta casa em destaque. Vamos então aqui colocar o 3. Consegue perceber? Porque aqui nós já, no passo anterior, nós chegamos à conclusão que o 3 seria nesta casa ou nesta. Nesta casa em destaque não pode mais o 3, pois colocamos o 3 na mesma coluna aqui no bloco 6. Então restou apenas esta casa para o 3 aqui no bloco 3. Então veja então que agora a grade está completa com o número 3. Voltando aqui ao bloco 4, veja que aqui no bloco 4 o 1 não pode estar aqui na linha superior, nem na coluna da direita, nem na coluna central. Veja então que aqui no bloco 4 a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Então vamos colocar aqui o número 1. Observe o seguinte: uma outra dica é observar a grade observando os conjuntos. Veja que aqui, ó, na primeira coluna já tem o número 1 e o número 2. Na segunda coluna já tem o 1 e o 2. Então veja que aqui no bloco 7, na coluna da esquerda não pode conter o número 1 e nem o 2. Na coluna central também não pode conter nem o 1 e nem o 2. Então veja que aqui no bloco 7, as duas casas vazias da coluna da direita deverão ser ocupadas pelo 1 e pelo 2, uma vez que as demais casas aqui do bloco 7 não podem conter o 1 e nem o 2. Então já vamos anotar eles aqui como possibilidade. Então esta casa no bloco 7 tem possibilidade o 1 e o 2, e o mesmo para esta casa, apenas 1 e 2 como possibilidade. Observe o seguinte: aqui no bloco 4, esta casa em destaque não pode conter o número 1, não pode conter o número 1, não pode conter o número 2, não pode conter o número 3, não pode conter o número 4, nem o 5, nem o 6. Pode conter o 7, não pode conter o 8 e nem o 9. Consegue perceber? A casa em destaque aqui no bloco 4 tem a única possibilidade para ela é o número 7. E é conhecido, então neste caso o 7 é conhecido como o único escondido, né? Por quê? Porque veja aqui por eliminação você chega à conclusão que a única possibilidade para a casa em destaque é o número 7. Então aqui devemos com certeza colocar o número 7. Porque não pode nenhum número a não ser o 7. Por isso digamos que o 7 é o único escondido. Então você só consegue chegar a essa conclusão por eliminação. Então vamos aqui colocar o número 7. Indo aqui ao bloco 3, observa só. Veja que aqui na primeira linha já tem o número 1, na terceira linha tem o número 1. Então aqui no bloco 3, o 1 não pode estar aqui na linha superior nem na linha inferior. Como o 1 também não pode estar aqui na última coluna, pois a última coluna já tem o número 1. Então aqui no bloco 3, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Então aqui vamos colocar o número 1. Veja que aqui no bloco 9, o 1, ou melhor, aqui no bloco 9, o 5 não pode estar aqui na linha inferior, nem aqui na coluna central. Então o 1 tem que estar aqui, ou melhor, o 5
tem que estar aqui na coluna da esquerda. Tem que estar aqui na coluna da esquerda do bloco 9. Consegue perceber? Número 5, né? O número 5 não pode estar aqui na linha inferior, nem na coluna central. Então, o 5 tem que estar aqui na coluna da esquerda do bloco 9. Então, veja que no bloco 6, o 5 não pode estar aqui na coluna da esquerda, como ele também não pode estar aqui na coluna central, por causa desse 5 aqui no bloco 3. Ele também não pode estar aqui nesta casa da linha inferior, pois já tem o 5 aqui no bloco 4. Então veja que a única possibilidade para o 5 aqui no bloco 6 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 5. Desta forma, no bloco 6, a única possibilidade para o 7 passa a ser esta casa em destaque, uma vez que o 7 não pode estar aqui na linha inferior, nem aqui na coluna da esquerda. Então, podemos aqui também colocar o 7 na casa em destaque. Desta forma, veja que no bloco 9, a única possibilidade para o 7 passa a ser esta casa em destaque. Então, aqui podemos colocar o 7. Então, indo para o bloco 7, veja que o 7 não pode estar aqui na linha inferior, nem aqui na linha central, restando apenas esta casa em destaque para o 7. Vamos então aqui colocar o número 7. Veja só, aqui no bloco 3, o 6 não pode estar aqui na coluna da direita. Então no bloco 3, o 6 tem que estar aqui na coluna da esquerda. Desta forma, veja que no bloco 6, o 6 não pode estar na coluna da esquerda, nem na coluna da direita. Ou seja, aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 6 passa a ser esta casa em destaque. Conseguiu acompanhar aí? Uma vez que aqui na última coluna já tem o 6, então no bloco 3, o 6 não pode estar aqui na coluna da direita. Então, ele tem que estar na coluna da esquerda. Assim, no bloco 6, o 6 não pode estar na coluna da esquerda, como também não pode estar aqui na coluna da direita. Resta apenas esta casa em destaque para conter o número 6. Então aqui vamos colocar o número 6. Desta forma, veja então que aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 2 é a casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o 2. Para completarmos aqui o bloco 6, falta o 8, que deve ocupar a casa agora em destaque. Aqui na quinta linha falta apenas o número 8, que deve ocupar a casa agora em destaque. Colocamos aqui o número 8. Aqui na última coluna tem apenas duas casas vazias, está faltando o 4 e o 8. A casa em destaque não pode o 8, pois já tem o 8 aqui na primeira linha. Então a casa em destaque no bloco 3 só pode ser o 4. Logo, para completarmos aqui a última coluna, a casa em destaque no bloco 3 tem que ser o número 8. Vamos aqui colocar o 8. Ainda no bloco 3 falta apenas o número 2 e o número 6. A casa em destaque não pode o 2, pois já tem o 2 na mesma linha ali no bloco 1. Então vamos colocar o 6 na casa em destaque. Agora, para completarmos o bloco 3, vamos colocar o 2 na casa agora em destaque. Aqui na oitava coluna tem duas casas vazias aqui no bloco 9, veja. Oitava coluna, bloco 9, duas casas vazias. Está faltando o 8 e o 2. A casa em destaque não pode o 8, pois já tem o 8 aqui na mesma linha. Então a casa em destaque só pode ser o número 2. Então, para completarmos aqui a oitava coluna, devemos colocar o 8 na casa agora em destaque. Veja que aqui na sétima coluna falta, além do 1 e o 2, falta o número 5. Então, aqui na sétima linha, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Consegue perceber? Sabemos que nesta casa em destaque aqui no bloco 7 não pode o 5, pois já tem o 5 na mesma coluna aqui no bloco 4. Essa casa em destaque aqui no bloco 8 não pode o 5, pois já tem o 5 aqui no bloco 8. Então, aqui na sétima linha, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o 5. Veja então que aqui no bloco 9 está faltando apenas o número 1 e o número 4. Então, vamos anotar estas possibilidades. 1 e 4 para esta casa e 1 e 4 também para esta casa. Aqui no bloco 8 tem três casas vazias, veja que está faltando o número
1, 2 e 9. Então, as possibilidades para esta casa são os números 1 e 2, vamos anotá-los, 1 e 2. Para esta casa, as possibilidades são os números 1 e 9. Para completarmos aqui as possibilidades do bloco 8, esta casa em destaque tem como possibilidade os números 2 e 9. Vamos para o bloco 7. Além do 1 e o 2, aqui no bloco 7, falta o número 4, 5 e 9. Então, esta casa de destaque tem como possibilidade o 4, o 5 e o 9. Já esta casa em destaque tem como possibilidade os números 4, 5 e 9. Esta casa em destaque tem como possibilidade apenas os números 4, 4 e 9. 4 e 9. Observe aqui no bloco 1. O 8 não pode estar aqui na linha superior, nem aqui na linha central, nem na coluna central. Então aqui no bloco 1, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. Logo vejo então que aqui no bloco 1 a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 7. Veja então aqui no bloco 1, o 9 não pode estar nesta casa em destaque. Já tem o 9 na linha, também não pode estar nessas duas casas aqui da linha central, pois já tem um 9 aqui na mesma linha no bloco 2. Veja então que no bloco 1 a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 9. Então, automaticamente elimina o 9 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 7. Então, veja que aqui na primeira linha tem apenas duas casas vazias, que está faltando o número 5 e 6. Vamos aqui anotar essas possibilidades, 5 e 6. Aqui no bloco 1, 5 e 6 também para esta casa em destaque. Ou seja, 5 e 6. Um par excludente aqui na primeira linha. Aqui no bloco 1, resta duas casas vazias, tem esta casa em destaque. Veja que aqui, segunda coluna, falta apenas o 4 e o 5, então a casa em destaque tem como possibilidade o número 4 e 5. Já esta casa em destaque no bloco 1 tem como possibilidade o 4, não pode o 5, 6, 4 e 6. Veja que aqui a terceira linha falta dois números, está faltando o 4 e o 7. Esta casa em destaque não pode o 4, já tem o 4 na coluna, então tem que ser o 7. Vamos colocar aqui o número 7, aqui na terceira coluna, resta apenas o número 4 que deve ocupar esta casa em destaque. Desta forma, aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 7. Então, no bloco 5 fica faltando apenas o número 6 e 9. Vamos anotar estas possibilidades, 6 e 9. Aqui também o 6 e o 9. O mesmo acontece para esta casa em destaque aqui no bloco 4, que tem como possibilidade apenas o número 6 e 9. Continuando aqui no bloco 4, esta casa em destaque tem como possibilidade o 4 e o 6. Já esta casa em destaque tem como possibilidade o 4, o 6 e o 9. Então vamos ali para o bloco 2, tem duas casas vazias, vamos escrever aqui as possibilidades. Aqui no bloco 2, além do 5 e o 6, falta o número 2. Então esta casa em destaque tem como possibilidade o 2 e o 6. Já tem o 5 na coluna. Já esta casa em destaque tem como possibilidade o 2, 5 e 6. Veja só. Então,
a grade está completa com todas as possibilidades. Agora vamos procurar por algum padrão que possibilite a gente eliminar algum candidato desta grade. Veja só, observe que a primeira linha tem duas possibilidades para o 6, e aqui na quinta linha tem duas possibilidades para o 6. Consegue perceber esse padrão? Esse padrão já foi explicado em outros vídeos. Esse padrão conhecido como skyscraper, né? Significa arranha-céu, do inglês arranha-céu, skyscraper. Vou mudar de tela aqui para explicar melhor. Veja só, então observe que aqui é a primeira linha. O número 6 vai estar aqui nesta casa verde ou na casa vermelha. Ou seja, se o 6 estiver na casa verde aqui na primeira linha, ele não poderá estar na casa vermelha. E aqui na quinta linha, se o 6 estiver na casa vermelha, se o 6 estiver na casa verde, ele não poderá estar na casa vermelha. Então veja só, vamos começar aqui por esta casa vermelha aqui no bloco 4. Veja só, se o 6 não estiver aqui na casa vermelha do bloco 4, ele tem que estar aqui nesta casa verde do bloco 5. Se ele estiver na casa verde aqui no bloco 5, ele não poderá estar aqui na casa vermelha do bloco 2. Logo, como na primeira linha precisa ter o número 6, o 6 tem que estar na casa verde aqui do bloco 1. Consegue perceber aí? Então conseguiu ver o padrão, né? Desenhei essa figura. Vamos girá-la. Tá vendo? Essa figura seria o arranha-céu, né? O padrão. Daí que vem o nome da técnica. Skyscraper, né? Que seria o arranha-céu. Então isso aqui, o formato, quando você traçar as linhas ligando as quatro casas do padrão, teria esse formato de um arranha-céu. Então por isso daí vem o nome da técnica, Skyscraper. Então veja só, o importante da técnica é o seguinte: você tem que identificar aqui no padrão, tem que identificar aqui a base do edifício, né? Que é esse lado, o lado plano, o lado reto aqui, ó. Os dois lados paralelos são as paredes, né? Ou seja, então ele aqui, como se o edifício estivesse deitado. A parte inclinada aqui é o telhado. E essa outra, e aqui seria a base. Aqui está a base, a parte inclinada do telhado. E os dois lados paralelos são as paredes. Então as duas casas que formam o telhado, caso tenha, né, nós estamos analisando aqui o número 6. Então, se na grade tiver uma casa contendo o número 6, que vê as duas casas do telhado ao mesmo tempo, dela poderemos eliminar o número 6. Então veja só. Veja que aqui, ó, esta casa destacada em amarelo claro, ao mesmo tempo ela vê a casa verde aqui na primeira coluna, ou seja, ela está na mesma coluna que a casa verde aqui no bloco 1, e está no mesmo bloco que a casa vermelha aqui no bloco 4. Então, por isso dizemos que a casa amarela enxerga a casa verde e a casa vermelha ao mesmo tempo. Desta forma, o número 6 da casa amarelo claro aqui, ó, pode ser eliminado. Podemos eliminar o 6 desta casa amarelo claro. Porque ela vê a casa verde aqui no bloco 1 e a casa vermelha aqui no bloco 4. Veja também que tem aqui que esta casa amarelo claro aqui no bloco 1, ela também vê a casa vermelha aqui no bloco 4 e a casa verde aqui no bloco 1. Então, esta casa amarelo claro aqui no bloco 1
dela também podemos eliminar o número 6. Consegue perceber? Por que podemos fazer isso? Porque nós sabemos que o 6 vai estar ou não aqui nesta casa verde, né? Nesta casa verde aqui do bloco 1. E o 6 também vai estar ou não aqui nesta casa vermelha do bloco 4. Então veja, se o 6 estiver aqui na casa vermelha no bloco 4, né? Então, se o 6 estiver aqui na casa vermelha, automaticamente, como ele está no mesmo bloco que esta casa amarelo claro aqui, então, se o 6 está na casa vermelha, podemos eliminar o 6 da casa amarelo claro aqui no bloco 4. Como esta casa vermelha aqui no bloco 4 está na mesma coluna que esta casa amarela aqui no bloco 1, se o 6 estiver na casa vermelha, também podemos eliminar o 6 da casa amarela aqui no bloco 1. Mas veja, se o 6 não estiver aqui na casa vermelha do bloco 4, automaticamente ele tem que estar na casa verde aqui no bloco 5, pois aqui na quinta linha precisa de um número 5. Se ele não estiver na casa vermelha, ele tem que estar na casa verde. Ou seja, se ele está aqui na casa verde, esta casa vermelha aqui na primeira linha não pode conter o número 6. Como na primeira linha tem que ter o número 6, o 6 tem que estar na casa verde. Então, se o 6 não está na casa vermelha, ele tem que estar aqui nesta casa verde, no bloco 1. Mas veja, se o 6 estiver na casa verde, então aqui na primeira coluna, o 6 não poderá estar nas demais casas, ou seja, o 6 poderá ser eliminado da casa amarela da primeira coluna. Como aqui no bloco 1, o 6 vai estar na casa verde, e a casa amarela aqui no bloco 1 está no mesmo bloco que a casa verde, também poderemos eliminar o 6 aqui da casa amarela do bloco 1. Conseguiu entender a lógica? Então vamos voltar lá para a grade e fazer essas duas eliminações. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Então voltando aqui à grade, veja, então chegamos à conclusão que podemos eliminar o 6 desta casa em destaque. Veja só, como nesta casa em destaque tem que ser o 4 ou 6, se não pode conter o 6, então ela tem que ser o número 4. Então vamos colocar aqui o número 4. Então veja que aqui chegamos à conclusão também que no bloco 1 o 6 deve ser eliminado desta casa em destaque. Mas veja só, se não tivéssemos chegado a essa conclusão, como o 6 aqui no bloco 4, o 6 tem que estar na coluna da direita. De qualquer forma, deveríamos eliminar o 6 desta casa em destaque no bloco 1. Ou seja, a casa em destaque tem que ser o número 4. Vamos colocar aqui o número 4. Ainda aqui no bloco 1, veja que a casa em destaque tem que ser o número 5. Então, vamos colocar aqui o 5 para completarmos o bloco 1, falta o 6 que deve ocupar esta casa em destaque. Agora veja então que aqui na primeira coluna, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 5 para completarmos a primeira coluna, falta o 9. Vamos colocar aqui o número 9. Continuando aqui no bloco 7, a casa em destaque tem que ser o 4. Logo aqui na oitava linha, a casa em destaque agora tem que ser o número 1. Coloco aqui o número 1 no bloco 9, a casa em destaque tem que ser o 4. Continuando aqui na última linha, a casa em destaque tem que ser o número 2. No bloco 8, a casa em destaque tem que ser o número 9. Para completarmos o bloco 8, falta o 1, que deve ocupar esta casa em destaque. Sétima linha, falta apenas o 2, que deve ocupar a casa em destaque. No bloco 7, falta apenas o 1, que deve ocupar a casa agora em destaque. Indo aqui para o bloco 5, veja que o 6 deve ocupar esta casa em destaque. Para completarmos o bloco 5, falta o 9. Colocamos aqui o 9. No bloco 4, a casa em destaque tem que ser o 6. Para completarmos aqui o bloco 4, falta o 9. Colocamos o 9 aqui na casa em destaque. Vamos para o bloco 2. A casa em destaque tem que ser o 2.
Completando aqui a primeira linha, tem que ser o 5. Completando aqui o bloco 2, segunda linha, caso em destaque tem que ser o 6. Pronto. O jogo acabou. Um abraço e até o próximo.